Hoje eu fiz alguns desabafos sobre a obra de Deus, porque quando a gente para pensar em algumas coisas, o sangue ferve. Como assim? Me permite te explicar. Quem já trabalhou lá fora sabe dos desafios, das dificuldades. E por incrível que pareça, embora não seja algo prazeroso passar por perrengue, por dificuldades, mas no campo espiritual ele traz um benefício, ele traz uma pureza, ele traz. Não sei se você consegue me entender. Eu e a minha esposa, por exemplo, nós estamos há 28 anos casados. Então, foi nos momentos difíceis que ali ficou mais provado que a gente se ama. Não é nos momentos bons. É nos momentos ali, pô, tá difícil, cara, tá, a gente vai vencer. É ali. Então, a obra de Deus também, ela tem disso. A Bíblia diz que Jesus aprendeu pelo que sofreu, foi aperfeiçoado. Está lá, está escrito dessa maneira. Deus permitiu Jesus sofrer para que aprendesse a obediência. Então Deus permite. E quando aqui no Brasil a igreja conseguiu uma certa infraestrutura, um certo conforto, eu tenho a fortíssima impressão que vários pastores que eram bons, que tinham espírito, que eram de fé, se acomodaram. Se acomodaram. Sabe? O clima, né? O ambiente climatizado, paz, tudo. Aí o que aconteceu? Vida boa. Eu quero vida boa. Só faço 2 reuniões por semana. Hoje eu não vou na igreja. Antes tinha que fazer todas as reuniões. Antes não tinha auxiliar, tinha que fazer todas as reuniões. A voz era rouca de tanto trabalhar. Agora, às vezes, dá até vergonha. Às vezes eu fico em casa jogando videogame. Pastor que joga videogame, sinceramente. Mas eu quero falar das dificuldades. Você sabia que tem pastores, bispos, em alguns países, que não têm acesso à água potável? Não tem. É difícil encontrar água potável. Tem que pegar o carro e comprar aqueles bodes. É longe, dá mão de obra. Não tem a canalização. Não tem. Nem o banheiro tem como a gente tem aqui no Brasil. Não tem. É perrengue. Não tem. A igreja não tem ar-condicionado não, meu filho. É ventilador e olhe lá. Você sabia, pastor do Brasil, que em alguns países, eu experimentei isso, no inverno, o pastor, a ajuda de custo é tão limitada que ele fica entre ou eu como, ou eu me alimento, ou eu pago a luz. É inverno. Por exemplo, eu já morei na África do Sul com pastores que a gente decidiu, a gente morava numa casa grande, 3, 4 casais de pastor. E nós decidimos colocar o heater. Sabe o que é o heater? Não é o Hitler, não. É o heater. Heater é aquela peça que você liga na tomada e esquenta o ambiente. Então você liga na tomada, põe no quarto, depois de uma meia hora, 1 hora, o ambiente fica mais quentinho, porque é inverno. Às vezes fica menos de 0 grau, né? Fica grau negativo. E a conta vinha 300, 400, 500 rendas, a gente não tinha condição. Tu fala, vamos fazer o seguinte, vamos colocar os heater aqui na sala, tudo aqui, ninguém vai usar, a gente dorme com cobertor e economiza dinheiro, porque a conta mais do que dobrava. A gente fez isso, porque a ajuda de custo não dava. Nós já passamos situações com o Cláudio Botelho, que quando chegava o dia da ajuda de custo, ele falava assim, olha, não tem ajuda de custo, eu vou dar 50 rentes, que não dava para comprar 1 dúzia de ovo. Ou se dava era isso. E vocês aguentam aí 1 semana. Sabia disso? Você sabia disso? Talvez você sabendo disso, você valorize mais o que tem aqui no Brasil. Eu estava em Cape Town e eu fui ao dentista. Estava com dor de dente.
e tinha que fazer canal. E eu falei para o meu regional que... E ele falou, não tem condição, infelizmente não tem. E eu voltei no dentista, não aguentava de dor, e falei, olha, o canal, não lembro quanto que era, exemplo, vamos dizer que o canal era o canal 1.500, quanto que custa para arrancar o dente? Arrancar custa 300 rente, 5 vezes menos. Então vamos arrancar, eu não estou aguentando de dor. Não, mas o seu dente está bom, só precisa... Mas eu não tenho esse dinheiro, eu não tenho condição. E arrancou o dente. O último dente aqui eu perdi. Eu lembro até hoje. Eu estou falando isso não para... Eu não sou nada não, pessoal. Nunca vou ser. Não é para me exaltar, não. Eu estou falando isso para você ter consciência, porque aqui... eu moro numa cidade que tem tudo. Tem estacionamento, tem ar-condicionado, tem luxo na igreja, a cadeira é confortável. E o pastor... Os obreiros fazem de tudo aqui. Se o pastor fala assim, queria uma pizza, que sabor, pastor? Meu amigo, sabe, a ajuda de custo era limitada e era Santa Ceia, a gente falava Santa Ceia, e cadê a verba para comprar o pão, o suco de uva? São 500 pessoas, meu amigo, eu vou precisar de vários... Não tem. Pega da sua ajuda de custo. Eu passei numa igreja onde eu fiquei de 3 a 4 meses sem amplificador. Se você não sabe, amplificador é a peça que dá o som na igreja. O amplificador queimou. E falei com o meu regional, ele falou que ia providenciar, levou 3, 4 meses. Sabe o que aconteceu? Eu comecei a cuspir sangue. Depois da reunião, comecei a sentir gosto de sangue. Fomos, não melhorou, fomos no médico. Tive que operar minhas cordas vocais. Gozado que gastou mais dinheiro na operação das cordas vocais do que comprar um som. Mas passamos por isso. Passamos por isso. Então, eu fico uma mistura de tristeza com revolta, Porque o cara fala que ama Deus, o cara fala que ama Jesus. Se cortar um pouquinho da ajuda de custo dele, que é muita aqui no Brasil, já falei que na África eu ganhava no máximo. Eu não me lembro de ganhar 3.000 rendes, era menos. Mas hoje daria 800 reais. Como é que um casal sobrevive com 800 reais um mês? Não é quinzena não, meu amigo. Eu só conseguia comprar uma camisa em dezembro. Eu tinha um terno. Eu tinha um par de sapato. Você está entendendo? É isso. Mas a gente estava lá, poxa, eu quero ganhar alma para Jesus. Eu quero que essas pessoas se convertam. Eu quero que essas pessoas recebam o Espírito Santo. Eu quero que tenha jovens aqui que desejem ser servo de Deus. Aqui, no Brasil, o que aconteceu? Essa é a minha interpretação. Muitos saíram, muitos. Olha, na minha cidade aqui, se eu for pesquisar, em questão de 5 anos, pastor tal, cadê? Saiu. Hoje eu pesquisei o Everdan. Cadê o Everdan? Saiu. Cadê o fulano? Saiu. Cadê o fulano? Saiu. Sabe por quê? Se pecou, tem que sair mesmo. Pecou, você entrou na carne, tem que sair, porque você tem que ser exemplo. Mas, às vezes, não pecou entre aspas. Entre aspas, porque assim, o cara não aceita o patamar diminuir. Ele é regional, ele tem uma ajuda de custo X, ele tem um carro X. Se fala, fulano, você vai lá onde Judas perdeu a bota. Sua ajuda de custo vai cair, não tem carro, é perrengue. Ele fala, não vou não. Vem cá, a igreja tem ar-condicionado? Não tem, não vou, você é louco, lá é 40 graus. Não vou. Então sai. Então eu saio, vou abrir minha igreja. É isso. Então é isso. Por quê? Porque a antiga liderança, é interessante ver isso. A antiga liderança, o Romualdo,
até o outro, era assim: você está crescendo, está desenvolvendo? Vou crescer você junto. Se você crescer, a sua igreja vai crescer junto. Entendeu? Então vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. E aí o cara, ele quer crescer porque é ambicioso. Já mudou a visão, não é as almas. É, tem que crescer, tem que bater, eu tenho que passar fulano de tal. Igual o Cláudio Botelho falou para mim. Ó, fulano de tal tá te dando seta, vai passar você. Eu quero é mais que ele me passe, pô. Que o reino de Deus cresça. Eu quero mais é que ele me passe. Mas que cuide da igreja no espírito, não é na carne, não. Porque senão um monte de gente vai falar mal da igreja. Fui na igreja e só pede dinheiro. Não é o que aconteceu? Então é por isso que eu tinha lá, até quando era solteiro, é por isso que eu tinha lá um cara que me ligava: e aí, como é que tá? Como é que foi? Como é que tá? Eu quero te passar, eu preciso te passar, eu preciso te passar. Essa é a sua visão. A visão não é converter o povo. Sinceramente, cara. Meu Deus do céu, se eu consigo ver isso, você imagina o que Deus vê, hein? Então, muitos saíram porque não aceitaram. Chegou a nova liderança, né? Falou assim: meu Deus, isso aqui é um absurdo. Isso aqui tá um absurdo. Não, vamos cortar. Metade. Vocês vão receber metade do que vocês recebiam. E tá muito ainda, tem que cortar um pouco mais ainda. Cortar mais uns 20% seria bom. Aí muitos falam: não, não, não. Ué, mas não é por amor às almas? E se você for para um país que não tem água potável? Talvez você nem vá. Aí você fala assim para mim: não, mas que moral você tem para falar essas coisas? Você saiu da obra. É verdade, é verdade. Eu saí, não por esses motivos. Eu saí porque eu me convenci que estava enxugando gelo. Toda hora a liderança chegava e falava assim: não tá bom, não tá bom, isso não tá bom, vocês não tá ruim, vocês não crescem, vocês não trabalham, vocês não. Eu tô me matando. Tô me matando. Tô fazendo todas as reuniões. Eu me lembrei agora. Foi nessa mesma cidade, Mitchell's-Plain, numa segunda-feira à noite. Eu estava indo para a rádio. Fiz as reuniões, a última reunião das 5 horas, acabei 6h30, tinha rádio 7 horas da noite. Estava indo para a rádio, eu e meu auxiliar. Veio uma caminhoneta, bateu de frente com o nosso carrinho. O nosso carrinho era esses carrinhos pequenos. Bateu de frente, deu perda total. Eu me lembro até hoje, o meu primeiro reação foi abrir a porta, aquele barulho, e eu falava, gozado, eu falava comigo: eu tô bem, eu tô bem, eu tô bem. E eu checando o meu corpo: eu tô bem, eu tô bem. Aí fui ver o auxiliar, ele tinha um corte aqui, não muito grande, mas pegou um corte, não sei, bateu, né? Não sei, ele tava com cinto. E o cara da caminhoneta que bateu tava bêbado. Enfim, dali veio a ambulância e tal. Dali eu falei: não, eu tô bem, eu tô legal. Dali eu fui fazer a rádio. O auxiliar foi pro hospital porque estava sangrando, né? Eu fui fazer a rádio. A ambulância, uma das ambulâncias me levou até a rádio. Fiz a rádio. Mas o pior foi o dia seguinte. No dia seguinte, terça-feira, era a reunião da cura, você sabe. E a minha igreja, Mitchell's-Plain, tinha 5 reuniões. E o meu auxiliar estava de repouso, não ia trabalhar, ele estava com pontos aqui na cabeça. E eu fiz as 5 reuniões, sabe como? O meu corpo inteirinho doía, por causa do impacto. Não tinha nada quebrado, mas o impacto foi tão forte que o meu corpo doía. E eu fiz as 5 reuniões, não tinha mais ninguém para fazer reunião. Se eu não fizesse, tinha que fechar a igreja. Então eu fiz ali no sufoco. E por que eu fiz? Fiz pelo Bispo Macedo? Jamais faria. Fiz pelo Bispo Crivella? Jamais. Eu fiz porque eu amava e amo o meu Senhor Jesus. Eu amo Ele. Então, depois de muito disso, a gente chega à conclusão: estou enxugando gelo aqui, cara. A decepção de você ter um auxiliar que você está ali tentando ensinar as coisas de Deus numa língua estrangeira e você descobre que o cara está com trairagem. Eu trabalhei com um auxiliar, né? A gente descobriu que ele estava roubando. O que ele fez? Ele se infiltrou no meio do povo na township, começou a falar mal
de brasileiro para tirar o povo da igreja. Falou que eu era muito duro. Aí a gente tem que chegar e falar, ó, fulano, ó, pessoal, o pastor tal, o auxiliar tal, estava aqui com a gente, saiu, por quê? Porque estava pegando no seu dízimo. Quando eu não estava nem, ele pegava o dízimo, você trazia o dízimo, ele pegava, comprava um sapato, comprava uma... Ele estava sempre mais vestido do que eu. Eu era tão ingênuo, eu tudo mal vestido, como sempre me vesti mal. E o camaradinha de auxiliar estava lá, o sapato dele brilhava mais que espelho, e o meu estava todo ralado. Estava roubando. E ainda levou, ainda sobrou para mim. O bispo ainda pegou, fulano, você não viu não? Eu tenho que fazer um curso de investigador, porque como é que eu posso responder pelo pecado dos outros? Aí, sabe, chega uma hora que você fala assim, meu, eu vou cuidar da minha vida, vou cuidar da minha fé. Então é isso, pessoal. Desculpa alguma coisa, mas esse canal não é monetizado. Não precisa inscrever, não precisa curtir, não precisa comentar. Um abraço.